não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele, qualquer um que crê, terá a salvação, terá a vida eterna. Não apenas a uma certa elite que adquiriu uma revelação especial, como ensina o gnosticismo. O cristianismo afirma que há apenas uma fonte de verdade, e essa fonte é a Bíblia. A inspirada e inerrante palavra de Deus. A única regra de fé infalível e prática, segundo o Novo Testamento. Ela é a revelação escrita por Deus aos homens e nunca deve ser substituída pelos pensamentos, ideias, escrituras ou visões humanas. Os gnósticos, por outro lado, usam uma variedade de documentos hereges ou heréticos e primitivos conhecimentos, como evangelhos gnósticos, uma coleção de farsas que clama ser os livros perdidos da Bíblia. Ainda bem que os fundadores da igreja primitiva, quase que por unanimidade, reconheceram que esses livros eram farsas fraudulentas que sustentavam doutrinas falsas sobre Cristo, sobre a salvação, sobre Deus e outras verdades cruciais da fé cristã. Há inúmeras contradições entre os evangelhos gnósticos e a Bíblia. Mesmo quando os tão chamados gnósticos cristãos citam a Bíblia, eles reescrevem os versículos e parte dos versículos para concordarem com a sua filosofia. Essa é uma prática fortemente proibida, contra a qual as próprias Escrituras advertem. O cristianismo e o gnosticismo também diferem drasticamente quanto à pessoa de Cristo. Os gnósticos acreditam que o corpo físico de Jesus não era real, mas apenas aparentava ser físico. Aí é o docetismo, é o gnosticismo doceta, que vem da palavra grega dóquio, parecer, que acredita que Cristo não tinha um corpo real, mas apenas aparentava ter um corpo real. E o seu Espírito descera sobre ele no batismo e o abandonara bem antes de sua crucificação. Então aí nós temos duas correntes, como já disse antes, de gnosticismo. Uma diz que Cristo, o corpo de Cristo era uma aparição. Esse é o gnosticismo doceta. Diz que o corpo de Cristo era uma aparição. Ele tinha somente um corpo aparente. Como se dizer hoje, de uma forma mais moderna, num fraseado moderno, eles tiveram uma ilusão de ótica. E a outra corrente do gnosticismo, o gnosticismo ebionita, diz que entrou no homem Jesus um espírito chamado Cristo. De qualquer forma, as duas correntes negam a humanidade de Cristo, negam que Cristo veio em carne e, como já disse, são alvo da crítica de João, o apóstolo, quando ele diz que aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne, esse tal é o anticristo. Tais concepções gnósticas destroem não só a humanidade de Cristo, mas também a expiação. Pois Jesus tinha que ser não só o verdadeiro Deus, mas também
um verdadeiro homem e fisicamente real, que realmente sofreu na cruz, para que seu sacrifício substitutivo pelo pecado fosse aceitável. Nós vemos isso largamente no livro de Hebreus, principalmente em Hebreus capítulo 2, dos versículos 4 ao 17. Uma concepção bíblica de Jesus afirma tanto a sua humanidade completa quanto a sua divindade completa. O gnosticismo é relacionado, ele se parece com a heresia do movimento Nova Era, o movimento agora dos nossos dias. E é baseado em uma abordagem mística, intuitiva, subjetiva, interior e emocional da verdade. Essa abordagem não é nova, pelo contrário, é bem velha e volta, de certa forma, ao Jardim do Éden, onde Satanás questionou Deus e as palavras que ele falou, convencendo a Adão e Eva, na verdade convencendo Eva, e indiretamente esse convencimento chega até Adão, a rejeitá-las e a acreditar em uma mentira. Ele faz a mesma coisa nos dias de hoje, à medida que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele ainda questiona Deus e a Bíblia, e facilmente agarra com suas presas aqueles que são ingênuos e que têm pouco conhecimento das Escrituras, ou que estão procurando por alguma forma de revelação pessoal, alguma novidade para fazê-los se sentirem espirituais, únicos e superiores às outras pessoas. No entanto, revelações extrabíblicas sempre levam ao erro. Todas as vezes que o homem se afasta das Escrituras, isso leva ao erro. Jesus disse: vocês erram por não examinar as Escrituras. Devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo e o seu comando, o comando das Escrituras, por meio do apóstolo Paulo. Examinai de tudo e retende o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Fazemos isso ao comparar tudo à palavra de Deus, a única verdade. Todo pensamento deve ser comparado à palavra de Deus, a única verdade. Vejamos o gnosticismo na pós-modernidade. O gnosticismo em nosso presente século tem causado tantos danos como nos séculos passados. Ele continua causando danos. O mesmo não tem se apresentado com a mesma roupagem. Ele trocou de roupa, mas continua causando danos. Entretanto, em várias ramificações evidentes, diversos credos e seitas se tornaram uma instrumentalidade, se tornaram instrumentos para a dissolução da sã doutrina. O movimento Palavra da Fé, Confissão Positiva e outros se reúnem em seitas gnósticas que se apresentam disfarçadamente em nosso presente século. Na virada do século, as seitas gnósticas têm se tornado uma parte da história religiosa no nosso próprio país, aqui bem perto de nós. Em deuses. E a ciência cristã
tornando os homens em deuses, e a ciência cristã, com seus métodos de unidade com a mente divina, foram estabelecidos no século passado, no século XX, foram estabelecidos no século passado, no século XX. A metodologia dos Mormons e as leis da ciência cristã são reflexos diretos do pensamento gnóstico. Pois bem, até aqui nós buscamos contrapor o gnosticismo ao cristianismo. Essa nossa parte da aula de filosofia da religião, ela teve um teor assim um tanto apologético, e nós, a princípio, na primeira aula, dissemos que filosofia da religião não é apologética. Hoje, nós usamos esse expediente didático de comparar o cristianismo com o gnosticismo e vice-versa, o gnosticismo com o cristianismo, para que pudessem ficar mais claras. Consideramos esse meio de comparação uma forma de aclarar os ensinos do gnosticismo. Portanto, a nossa aula, nessa parte que diz respeito ao gnosticismo, ela adquiriu esse teor apologético. Mas nós continuamos a afirmar que filosofia da religião não é sinônimo de apologética. Pois bem, a nossa segunda proposta é entender o que é o neoplatonismo. O neoplatonismo foi uma corrente filosófica, metafísica, epistemológica, de alento platônico. Uma corrente filosófica, metafísica, que fala de algo que vai além do físico, que procura a essência do ser. A metafísica, ela se aproxima da ontologia. E epistemológica, um conhecimento que vai além do conhecimento mais simples, seria um conhecimento mais profundo, um conhecimento filosófico. E essa metafísica e essa epistemologia do neoplatonismo, ela tem um alento platônico. Ela busca apoiar-se na filosofia platônica, que se desenvolveu durante a crise do Império Romano do século 3 e 4. O neoplatonismo ele se desenvolveu durante a crise romana do Império 3 e 4, durante a crise romana do Império no século 3 e 4, e abordou questões filosóficas e religiosas, o neoplatonismo. Com efeito, essa ponderação teológica de Deus do neoplatonismo, enquanto plenitude, estabelecendo um monismo idealista, uma ideia de unidade, que influenciou tanto religiões pagãs quanto as monoteístas, pagãs politeístas quanto religiões monoteístas. Sobretudo o cristianismo recebeu influência do neoplatonismo. Alguns segmentos do cristianismo receberam, sim, influência do neoplatonismo. Por outro lado, nós devemos notar que a definição neoplatonismo, ela é tardia, ela veio depois. Ela surge para diferenciar o monismo neoplatônico daquele dualismo visto em Platão. Porque em Platão, ora nós vemos um monismo, ora nós vemos um dualismo. Então, esse termo neoplatonismo, ele surge tardiamente para diferenciar esse monismo neoplatônico
do dualismo visto em Platão. Quais as principais características do neoplatonismo? De partida, vale ressaltar, a princípio vale ressaltar que o neoplatonismo não retoma o platonismo, pois evita o dualismo de Platão, porque o platonismo original é dualista. O neoplatonismo evita esse dualismo em favor de um princípio único para as coisas. Por outro lado, é interessante notar que essa vertente, o neoplatonismo, os aspectos cósmicos e espirituais do platonismo são valorizados. Então ele deixa de lado o dualismo platônico, mas ele valoriza os aspectos cosmológicos, a cosmologia da filosofia de Platão e também a questão espiritual do platonismo. O neoplatonismo valoriza e deixa de lado o dualismo platônico. Os primeiros filósofos a argumentarem em prol do neoplatonismo foram Plutarco, de 45 a 120 depois de Cristo, Machimos, do ano 100 ao ano 160 depois de Cristo, e Enesidemo, do ano 150 ao ano 170. Esse é mais tardio. Contudo, foi Plotino, que vai de 204 depois de Cristo a 270 depois de Cristo, quem sintetizou o pensamento daqueles filósofos em sua obra Eneadas. Então, o principal representante do neoplatonismo é um homem chamado Plotino, que vive de 204 depois de Cristo a 270 depois de Cristo. Onde Plotino, na sua obra, na Eneadas, ele divide o mundo entre o invisível e o fenomenal, onde o primeiro, ou seja, o invisível, conteria os aspectos do uno, responsável por emanar a essência eterna e perfeita daquilo que ele chama de nous, para produzir a alma do mundo. De tal modo, este monismo de um só Deus, tudo emana desse ser, desse Deus do neoplatonismo, o qual nunca teremos conhecimento absoluto. Segundo o neoplatonismo, nós nunca teremos conhecimento absoluto de Deus. E aí ele se aproxima do deísmo. Mas, do deísmo e do agnosticismo. Mas que podemos nos aproximar ou nos afastar, nos aproximar ao nos afastarmos dos aspectos materiais da existência, onde imperam os vícios. Aí tem a ética neoplatônica, para se aproximar desse Deus único do qual tudo emana, faz-se necessário afastar-se dos aspectos materiais onde imperam, segundo o gnosticismo, segundo o neoplatonismo, os vícios. Assim, deste Deus uno do neoplatonismo, irradia a luz de toda a criação, do qual todas as formas naturais são um reflexo. Por sua vez, os seres imperfeitos estão hierarquizados,
conforme se afastam da origem. Conforme se afastam da origem, mas possuem em si a essência do uno. Eles vão se tornando imperfeitos, numa hierarquia, ou seja, cada vez mais imperfeitos, mas ainda assim preservam a essência do uno. E aí o neoplatonismo se aproxima do gnosticismo, mas como já dissemos, sem aquele dualismo platônico presente no gnosticismo. Com efeito, esta teleologia, não é teologia, tá? É teleologia, teleo, fim, esse estudo, essa posição acerca do fim, com efeito, esta teleologia coloca Deus como sendo inefável, indefinível, e, portanto, podemos apenas definir o uno pelo que ele não é. Uma teologia negativa, definir o uno pelo que ele não é, já que é impossível conhecer o que ele é, porque ele é inefável, ele é indefinível. A despeito disso, esta concepção neoplatônica não acredita na existência do mal, pois este seria a carência do bem. Então, para o neoplatonismo, o mal é apenas a ausência do bem. Pois bem, vejamos então Santo Agostinho e o neoplatonismo. Agostinho, o bispo de Hipona, também conhecido por Santo Agostinho após a sua canonização pela Igreja Católica, foi um filósofo do chamado período patrístico da filosofia cristã, já da parte tardia do período patrístico da filosofia cristã. Ele viveu entre 354 e 430, no início da filosofia cristã, segundo o nosso comentarista. Já na minha opinião, já não é o início. Para mim, na minha opinião, a filosofia cristã ela começa lá atrás, logo após a morte de João. Mas, segundo o nosso comentarista, ele viveu no início da filosofia cristã. Quando, do meu ponto de vista, a filosofia cristã ela é primeiro patrística, depois ela é medieval, e a medieval ela é escolástica. Então ela é patrística, a filosofia cristã é patrística, medieval e depois escolástica, dividida em 3 partes. E aí então Santo Agostinho estaria na segunda parte, já próximo à segunda parte, então no início. Não tão no início. Ele classifica de início por estar ainda dentro da Idade Antiga, no que diz respeito a uma abordagem histórica. E sim, no que diz respeito a uma abordagem histórica, ele está dentro do período antigo, porque está antes da queda do Império Romano do Ocidente. Então viveu entre 354 a 430, no início, no que diz respeito à história como um todo, e não a história da filosofia, no início da filosofia cristã, quando os esforços filosóficos voltavam-se para uma fundamentação e divisão e difusão das ideias cristãs. Então, Santo Agostinho, ou Agostinho, ele é um importante filósofo e difusor das ideias cristãs nesse período. Apesar de Porfírio e Plotino serem pagãos, Agostinho estudou muito do que foi deixado pelos filósofos como bibliografia disponível e importante sobre a filosofia grega antiga. Dessa maneira, nós podemos dizer que o neoplatonismo influenciou pensadores da patrística como Agostinho e Boécio, além de influenciar
o período posterior da filosofia cristã, que é o medieval, a escolástica. Então, repetindo para aclarar, a filosofia cristã é dividida em patrística, medieval e escolástica, sendo que o período de Santo Agostinho ainda está dentro do período da patrística, porque historicamente ainda é classificado no período da antiguidade, ainda não é Idade Média, porque a Idade Média é só após a queda do Império Romano do Ocidente. Pois bem, vejamos os estágios do neoplatonismo. Vale salientar também que esta concepção possui 3 estágios ou hierarquias. A primeira seria a emanação do uno. Não há um dualismo. O universo é unificado, é uno, e dele saem emanações. Aí se aproxima do gnosticismo, com a diferença de que o gnosticismo é dualista e o neoplatonismo não. Então, repetindo, vale salientar também que esta concepção possui 3 estágios ou hierarquias. A primeira seria a emanação do uno, representada pelo intelecto, que é chamado de nous ou logos, o qual seria a manifestação suprema de Deus, o qual é todas as coisas e nenhuma. Fonte incondicional de tudo. Portanto, o Logos seria a primeira manifestação de Deus. No segundo nível hierárquico, estaria a alma do mundo, a qual seria, por sua vez, uma mediação entre a inteligência e o mundo sensível, o qual, por sua vez, seria uma representação da verdade obscurecida. Por fim, no estágio inicial estaria o mundo material. Então, primeiro, o uno, que é chamado de logos, comparado ao logos. Depois, um segundo nível hierárquico, a alma do mundo. E, por fim, um estágio inicial, o início do fim, por assim dizer, estaria o mundo material, o qual encontra-se mais afastado da luz original e por isso permeado pelas vontades da carne e pelo peso da matéria. Apesar disso, é desse estágio que partimos para elevarmos até o princípio original. Então, nesta aula, nós buscamos abordar as seguintes correntes da filosofia da religião. O gnosticismo, que é dualista, é platônico. O neoplatonismo, que conserva algo de Platão, mas que rejeita o dualismo. É baseado no uno, na unidade de Deus. Então, chegamos ao final de mais uma aula, a nossa 6ª aula de filosofia da religião, e o conselho é sempre o mesmo. Leia e releia a sua apostila, leia e releia os seus slides, assista e reassista a videoaula para um melhor aproveitamento dessa disciplina. Façamos uma oração para encerrarmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa tarde, nós lhe somos gratos pelo que aprendemos de filosofia da religião nessa tarde. E te pedimos que nós possamos guardar no nosso coração, ó Pai, para usarmos na sua obra quando necessário. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.